Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa. Bem, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui no programa Desporto Açores, o 17º programa. Temos aqui excelentes convidados que vão-nos falar da fisioterapia no desporto de alto rendimento, dos excelentes convidados. E eu quero primeiro mandar um abraço para os nossos ouvintes na diáspora, que vão ser transmitidos em diferido quarta-feira na Diáspora Media Group nos Estados Unidos e na Rádio Voz dos Açores, quarta-feira a partir das 7 da tarde, e na Rádio Lumena, portanto também na internet e nas frequências 107.1 e 90.0 em São Jorge de Pico e Faial. Portanto, a todos, neste caso, vamos dizer boa tarde e boa noite, porque estamos em direto agora com estes dois, portanto, grandes convidados, e vamos falar na fisioterapia no desporto de alto rendimento. Como falei, temos o nosso convidado, o fisioterapeuta João Xavier, mais conhecido por Johnny, no meio. Um grande abraço, Johnny. Fisioterapeuta de futebolistas profissionais, também já foi de várias equipas a nível profissional. E temos aqui o fisioterapeuta André Rocha, que foi fisioterapeuta também de várias equipas, campeonato nacional e também a nível do Brasileirão, e que está para falar da fisioterapia nas suas várias variantes no desporto de alto rendimento. Faço a minha primeira pergunta, que é uma pergunta importantíssima, que eu faço a todos os convidados de praxe. Quem é? Podemos começar, isto é uma tortuga, cada um vai entrar à sua vez, não há qualquer tipo de problema. Então, quero fazer a primeira pergunta: quem é André Rocha como profissional, ou quem é o João Xavier como profissional? Como é que vocês se reconhecem como profissional? Boa noite. Boa noite. Deixa eu começar então. Primeiro, agradecer o convite ao Pedro. É sempre bom falar sobre fisioterapia e principalmente levar a fisioterapia aos diversos povos, às diversas culturas, não somente a, a povos técnicos, a fisioterapeutas, mas também ao povo em geral que tem curiosidade de saber o que a fisioterapia faz, seja no desporto, em qualquer outra área. Eu sou fisioterapeuta há alguns anos. Na maioria da minha vida profissional, sempre trabalhei com futebol. Eu trabalhei por 10 anos na equipa do Brasil que chama Cruzeiro, e estou em Portugal há 2 anos. Eu vim chefiar um departamento de saúde inicialmente da equipe que chama Alverca, na Liga 3. Fiquei por lá 2 anos e agora estou aqui para coordenar também o departamento de saúde e performance do Santa Clara. Estou aqui há 2 meses. Peço até desculpa pela pouca luz, mas é porque estou ainda em hotel. Então tem essas dificuldades. Neste caso estamos a ver um raio de luz estás a ser iluminado, um raio de luz acima da tua cabeça. Mas é onde tem mais luz. E é isso. Eu sou um apaixonado pelo movimento, apaixonado pelo esporte e apaixonado pela minha profissão. Então, se for descrever quem é André Rocha, é um cara que adora o que faz. É isso. Muito bem. E quem é o João Xavier, profissionalmente? Ora, muito boa noite. Também agradecer-te a ti, Pedro, por este convite. Acho que é uma grande oportunidade para nós fisioterapeutas falarmos um bocadinho em relação ao nosso trabalho em alto rendimento e com equipas e com profissionais de alto rendimento. Acho que é uma grande ideia. É assim, eu também comecei no futebol, mas eu na parte de camadas jovens, em 2016.
Eu fiz a minha licenciatura, portanto, no Porto, depois fui para Madrid fazer um mestrado em fisioterapia desportiva, lá na Faculdade de Estudos Universitários do Real Madrid, mais para, mesmo para isso, para me direcionar mais para essa parte, porque foi sempre a parte que me encantou desde miúdo. Eu também fui jogador de futebol, não profissional, mas enquanto camadas jovens, e sempre senti que havia assim, uma falta da parte de fisioterapia, pelo menos cá em Portugal, nos clubes mais pequenos, e havia sempre muitos enfermeiros e alguns médicos de vez em quando, mas a parte da fisioterapia ainda não era muito certa, e então isso desde muito pequeno fez-me tentar direcionar um bocadinho mais para a parte da fisioterapia ligada ao desporto. Portanto, em 2012, 2013 fiz o meu mestrado, depois em 2016, enquanto trabalhava nas termas de Chaves, consegui entrar na parte das camadas jovens do grupo desportivo de Chaves, que já na altura estava na primeira liga, e eu estava com a parte dos juvenis, e depois, entretanto, recebi o convite no ano a seguir entrar para a parte da equipa profissional, também Primeira Liga, e aceitei com muito bom agrado, claro, e com orgulho enorme, até porque eu também sou de Chaves e era trabalhar no clube da minha terra. E depois é isso, passei do parte do Grupo Desportivo de Chaves, recebi o convite na altura então do Santa Clara, para vir trabalhar cá para os Açores, e também um convite do Diogo Boa Alma, a quem lhe agradeço imenso, que vim conhecer uma ilha maravilhosa, um clube maravilhoso, gente maravilhosa, por isso fiquei muito contente. E tive aí 2 anos e meio, mais ou menos, no Santa Clara, e entretanto recebi a proposta de um jogador profissional que queria os meus serviços para ir para fora e não pude dizer que não, e é isso. Portanto, acho que sou um fisioterapeuta mesmo direcionado para a parte esportiva, sinceramente. Muito bem. Estamos aqui, eu vou tentando, durante o programa, tentar resolver aqui uma situação em relação ao som da saída. Já estávamos a criar situações no outro programa, e neste, portanto, continua. Eh, Continuando o programa e tentar resolver essa situação, queria-vos, a primeira questão é, dentro da área da fisioterapia, onde é que vocês acham que se encaixam no treino de alto rendimento? Portanto, qual é a vossa função dentro do treino de alto rendimento? Pode entrar à discussão de qualquer um dos elementos. É, não é uma pergunta fácil de ser respondida pela pela gama de fatores que a gente pode contribuir, que a gente pode intervir, tanto seja na reabilitação, na avaliação, na prevenção, mas hoje eu acho que eu tenho sido mais voltado para performance em geral, para desempenho mesmo. Eu acho que são duas áreas que eu gosto muito, tanto a avaliação, eu acho que a gente só consegue intervir onde a gente avalia, e para desempenho, para gerar performance mesmo. Talvez seja algumas áreas que eu me identifico mais neste momento também. Mas eu acho que o fisioterapeuta ele é muito generalista. Apesar de existir os tecnicistas, que eu respeito, mas não é muito o meu caso, mas nós somos muito generalistas, então a gente atua em diversos fatores, não existe, principalmente, até alguns são diferenciados, talvez atuam mais na prevenção, outros atuam mais na avaliação. Eu, como venho há algum tempo na coordenação, eu acabo que eu sou mais generalista e pego um pouco de cada aí também. E eu acho que a fisioterapia, para mim, ela é muito mais do que tratar a lesão, ela é também fator importante em dar capacidade do atleta a gerar performance dentro do campo. Então, eu acho que talvez essa seja a minha principal área neste momento. Muito bem. E Johnny, para responder esta questão. Eu, em relação ao alto rendimento, portanto, na fisioterapia do alto rendimento, sou sincero, aí um bocadinho como o André, também trabalho
à vontade em vários aspectos, mas se me perguntares qual o meu favorito, eu sou sincero, é a recuperação, sem sombra de dúvidas. Gosto de trabalhar com prevenção, mas para mim, ainda para mim, hoje eu às vezes olho para trás e penso no meu trabalho, o que é que faço e o que é que mais gosto de fazer é realmente a recuperação. A partir do momento em que há um jogador que quer um treino ou quer um jogo ou que se magoa ou que o magoam, é a primeira coisa a avaliação, claro, e depois a recuperação. Para mim, sem descuidar, claro que a prevenção é fundamental, mas no meu ponto de vista, do meu trabalho para mim, é sem dúvida a recuperação. É onde eu me sinto mais à vontade e é onde eu acho que sou mais útil e que tenho melhores resultados, talvez, é mesmo na recuperação. E falando do alto rendimento, e depois a gente se calhar pode falar um bocadinho por isso, no alto rendimento, o plano de recuperação se calhar difere bastante, se calhar não, difere bastante da recuperação de uma pessoa comum, falando assim, e eu acho que é isso que é para mim o mais fundamental e onde eu me sinto mais à vontade é na recuperação de um atleta de alto rendimento. Achas mais desafiante? Portanto, aquilo que a gente já tinha falado antes, o contrarrelógio, trabalhar por tempo, um tempo estabelecido, que é fundamental definir, portanto, essas metas. As metas são muito mais pretendidas em relação ao alto rendimento do que outra situação. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, 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 claro. O que, André, o que é que referes em relação a esta situação da recuperação? Também é desafiante para ti, ou na prevenção é onde se deve apostar mais nesta avaliação inicial na prevenção para depois só em situações esporádicas ou eventualidade do próprio desporto acontece de ter as lesões e então a dita recuperação? É lógico que quanto menos lesões acontecer para o clube é o desejado, mas nós estamos num esporte que a lesão é inerente à prática. Então, não adianta. Às vezes a gente busca explicações para determinadas lesões e, na maioria das vezes, as lesões acontecem porque nós estamos num esporte que as lesões realmente vão acontecer. O nível de exigência é cada vez maior e nós trabalhamos como se fossem máquinas. Os atletas é o que eles são. E como eles sabem que eles são mercadoria e eles valem cada vez mais, então eles exigem e eles se cobram cada vez mais também. Então é inevitável que a lesão vá acontecer. Eu acho que eu venho de uma linha que é muito voltada para o lado da ciência. E o movimento ele é o que o fisioterapeuta deve estudar desde o início. E foi essa linha que eu sempre segui. Então, a prevenção ela é importante nesse sentido. Não é exatamente você fortalece um músculo e vai prevenindo que ele não vá se lesionar. Então, vocês é muito, seguem a linha biomecânica do sim, movimento. sim, é muito mais do que uma linearidade. E, além disso, o que a reabilitação hoje, para mim, ela tem se tornado cada vez mais importante e ela tem evoluído muito, é que nós, fisioterapeutas, somos muito qualitativos e pouco quantitativos. A gente quantifica muito pouco. E hoje eu tenho quantificado cada vez mais, principalmente a evolução de carga. Eu acho que nós, fisioterapeutas, também temos essa obrigação de entender que nós também incrementamos carga, não só o treinador, não só o preparador físico impõe carga ao grupo ou a determinado atleta, mas nós, fisioterapeutas, também somos responsáveis por isso. E, mais do que isso, já que nós somos responsáveis por isso, nós devemos saber como, quanto e por que a gente coloca essa carga. Então, eu acho que vale a pena cada vez mais a gente quantificar. Então, hoje na reabilitação,
eu sei que para liberar um atleta, eu preciso fazer X% de uma semana ideal dele. Para isso, eu preciso saber o que é uma semana ideal. Então, é Uhum. para isso que os dados, que os números, hoje nos ajuda muito. Eu sempre foi uma área que eu gostei de estar próximo. Nós, no Brasil, temos o fisiologista única e exclusivamente como controle de carga. E aqui em Portugal nós temos uma facilidade que a gente tem tem menos problema com essa carga devido ao calendário ser mais espaçado do que o nosso no Brasil. Ok. Então, foi uma área que eu sempre gostei. Eu acho que a reabilitação evoluiu muito e muito mais porque a gente também se baseou em alguma coisa. Eu não posso achar que é somente a minha prática. Trabalho há 15 anos no futebol e eu sigo só o que eu acho ou o que eu aprendi. Não, não. Eu acho que primeiro que nós temos que nos basear é na validação científica. Então, eu preciso ter um norte a percorrer, preciso ter um caminho a seguir. E, além disso, eu preciso também quantificar todos os meus processos da reabilitação. Então, eu acho que nós evoluímos muito e temos a evoluir cada vez mais. Muito bem. Eu agora buscar um pouco a orientação do programa, que é a contextualização. O André, estavas a falar da contextualização do Brasil, que a competição é muito mais intensa, o tempo competitivo e até o intervalo entre competição é menor. O próprio João teve, noutro contexto competitivo, também tem essas situações de contexto. O que é que vocês podem referir em relação ao peso do contexto, João, em relação ao fisioterapeuta? Falando da tua experiência agora com Mateus. É claro que é muito diferente. Falando do campeonato onde eu estive agora, que foi na Arábia Saudita, comparativamente ao campeonato português e comparativamente, provavelmente, ao campeonato brasileiro, são três campeonatos completamente diferentes. Pondo em patamares, poderia dizer que o árabe é sem dúvida no patamar estaria no patamar mais baixo, e depois o brasileiro em termos de competição muito acima, claro, porque eles jogam de 3 em 3 dias, ou de 2 em 2 dias, ou de 4 em 4 dias. Isto falando, claro, tirando as equipas portuguesas que estão nas competições europeias ao longo do ano, isso não se pode comparar. Em relação a uma equipa como o Santa Clara ou como o Chaves, que está habituada a jogar uma vez por semana, claro que no Brasil é completamente diferente. E sim, faz muita diferença. Claro que a preparação de um atleta e de uma equipa que compete 2 ou 3 vezes por semana é completamente diferente de uma equipa que compete uma vez por semana. E era isso que o André estava a dizer, e eu acho que tem toda a razão. É muito importante a gente conseguir entender qual é a carga necessária que se tem que dar a um atleta. A verdade é essa. Ele tem treino do preparador físico, tem treino do treinador principal, tem a parte depois de ginásio que pode complementar, e para além disso também tem a parte da carga que a gente lhe dá, principalmente quando vem de uma lesão, ou quando faz prevenção, ou quando faz recuperação. E isso são pormenores por maiores que são fundamentais. E comparando, por exemplo, relativamente agora ao Mateus, o Mateus tinha uma semana em que se lhe podia dar muita mais carga, quer eu, quer a parte da equipa técnica e preparadores físicos, podia-se dar muita mais carga do que, por exemplo, um atleta que joga em Portugal, ou no Santa Clara, ou no Chaves, e claro, comparativamente ao Brasil também será completamente diferente. Eu acho que é muito importante para nós conseguirmos ter um plano em que se consegue juntar a parte física, da preparação física da equipa, a parte de treino normal da equipa, e depois também um plano para nós. Porquê? Porque se a gente não sabe isso, e acontece muitas das vezes em que há falta de diálogo entre equipas técnicas e equipas médicas, por exemplo, em que há um jogador que vem de uma lesão, ou que esteve lesionado, ou até que não tem tido lesões, mas que sabe-se que pode haver lesões, e que a gente não sabe qual é o plano, por exemplo, e eu falo por mim porque já me aconteceu isso, em que a gente às vezes não sabe como é que vai ser o treino do próprio dia, ou como é que vai ser o treino da própria semana, e depois queremos encaixar aquele atleta que até temos que fazer um bocadinho de prevenção, ou até temos de fazer um bocadinho de recuperação, e dizemos assim: mas como é que a gente vai fazer se não temos um plano estruturado para aquele dia ou para aquela semana? Eu falo muitas vezes, isso às vezes com colegas meus, em que aconteceu no passado recente,
em que às vezes a gente chegava ao dia de treino de manhã e às vezes não sabia o que é que o treinador tinha preparado para o treino, ou o que é que o preparador físico tinha preparado para o treino. Porquê? Porque havia falta de diálogo, ou porque havia falta de conexão, não sei. E isso para nós é um bicho de sete cabeças, porque assim, se tu não sabes o que é que o jogador vai fazer com a equipa ou sozinho, como é que tu vais conseguir conciliar aquilo que tens planeado para ele, para o objetivo final do resto da semana e para o objetivo principal, que é aquele dia? Isso é muito importante, varia muito de campeonato para campeonato, de país para país e de mentalidades para mentalidades também. Bem, André, Eu estou de acordo com o João, porque são realidades diferentes. No Brasil, a gente, a gente trabalha de uma forma subhumana. Quando a gente sabe que a literatura nos diz que eu preciso de 5 dias para recuperar próximo a 100%, ou seja, eu poderia fazer um jogo no mínimo a cada 5 dias. E a gente faz um jogo a cada 3 dias, como é no Brasil, a gente passa por cima de variáveis fisiológicas mesmo. E isso faz muita diferença, tanto a nível de performance, competição, quanto a nível técnico, tático. E hoje os treinadores portugueses estão tendo um espaço muito grande no Brasil e eles têm percebido isso também. E é muito interessante vê-los falando, quando eles vão dar entrevista, e eles citam essa peculiaridade, porque a não ser as equipas grandes, tanto de Portugal quanto dos outros países da Europa, nenhuma outra equipe faz tantos jogos no ano como se fazem no Brasil, independente se seja uma equipa grande ou uma equipa pequena. Isso é muito importante. Se você quer exigir que o futebol seja cada vez mais alto nível, deveria se exigir também que as condições fossem respeitadas. E o que o João falou sobre essa interdisciplinaridade é muito importante também, porque deve ter um diálogo estreito entre os membros tanto da equipa técnica quanto do clube, não somente em cada setor. E é muito importante eu saber o que vai acontecer no dia e no decorrer da semana também. E, e ainda tem falando de forma individual, tem os atletas que também são acompanhados com profissionais externos, né? Que hoje a maioria passa por esse acompanhamento. Então, eu peguei o início desse acompanhamento, e no início era uma briga entre os clubes, os profissionais, e hoje a gente sabe que para o bem do atleta e para o bem coletivo do clube, o mais interessante é aproximar cada vez mais esses profissionais é, do clube. Então, quando estou de fora, estou com um atleta eu quero estar próximo da equipa técnica, e eu, quando estou de dentro, eu quero estar próximo também do profissional que acompanha esse atleta. Eu acho que isso é de fundamental importância. ok. Dentro dessa questão, há outra questão que eu quero vos colocar, que estão a falar de interdisciplinaridade, portanto, do treino e da componente até do jogo, e que depois tem que ser trabalhada pelos vários elementos do staff. Neste caso, André, estavas até a falar fora do staff, como se fosse de uma prestação de serviços que depois é complementada com o trabalho interno. E eu queria saber, e quero fazer este ponto prévio aos dois, das pessoas que eu já ouvi aqui, treinadores de guarda-redes, por exemplo, e até de psicólogos, dentro destas duas áreas, por exemplo, há às vezes uma queixa de falta de integração. Portanto, são complementares e não integrados. E na informação que estavas a dar, André, tu falavas desta integração. Qual é a importância desta integração portanto, neste processo de treino
Qual é a importância e se existe essa integração ou não? Pedro, eu acho que depende muito dos profissionais que estão de fora e dos profissionais que estão de dentro. Eu acho que a equipa técnica ela tem fundamental importância tanto na aproximação ou no distanciamento entre esses profissionais. Como eu te falei no início, a gente tinha uma resistência muito grande eu era o de dentro. Eu particularmente, eu falo isso experiência própria. Eu tinha uma dificuldade muito grande em aceitar que o atleta seria acompanhado de fora. Eu acho que em outros países talvez seja mais compreensível, mas no Brasil a gente falava, mas ele já treina muito, e ele treinar fora é muito prejudicial. E chegou um ponto que a gente viu que isso, na verdade, o profissional de fora ele não quer confrontar o trabalho interno. E é claro que tem as exceções, mas ele quer que o atleta consiga desempenhar melhor as suas funções. Então, o objetivo é o mesmo. Já que os objetivos são os mesmos, por que não aproximar isso? Porque não adianta. Se eu trabalhar com a equipa técnica, por exemplo, no dia +2, será o dia de força e pega lá o profissional externo, vai lá e trabalha no dia +4, força, então aí sim eles vão se confrontar. Então, esse é um problema muito grande. No Brasil, tenho um centro de reabilitação, é um centro de treinamento, e a gente recebe vários atletas profissionais também. E muito com essa questão. Lógico que o atleta quer ter um acompanhamento individual, mas para isso, nós também, enquanto público externo, nós precisamos ser responsáveis e não querer que o treino seja contraproducente. E muito pelo contrário, nós temos que conseguir estar alinhado com o treino que o atleta faz no campo. Para isso, os clubes precisam dar abertura para isso. Porque é muito fácil a gente falar, jogador A treina com o fisioterapeuta, faz um trabalho com o fisioterapeuta que é responsável por isso. É muito fácil, mas eu procurei saber o que ele faz. Eu dei abertura para o fisioterapeuta chegar para mim e falar o que ele faz. Então, eu acho que todas as áreas aí são responsáveis, tanto para quem está de fora quanto para quem está de dentro. Muito bem. João? Olha, eu em relação a isso já estive dos dois lados, portanto já estive do lado em que fazia parte da equipa e às vezes olhava para fora e dizia assim, mas porquê é que vai fora, ou porquê é que não vai fora, ou porquê é que faz isto, ou porquê é que não faz aquilo. E também já estive e estou do outro lado, estando de fora e digo, mas realmente tem que fazer fora, ou não poderia fazer só no clube. É assim, eu tenho dois pontos em relação a isso. Primeiro sem falar de clubes em geral mas também falando, claro, primeiro, será que todos os clubes têm as condições ideais para que isso se possa fazer tudo lá dentro? Primeiro, porque a gente conhece clubes, sei lá, como o Real Madrid, em que tem tudo e mais alguma coisa, e há clubes, sei lá, sem querer ferir ninguém, mas como clubes da segunda liga ou da terceira liga, se calhar que não têm tantas condições. Então, às vezes, uma pessoa pensa assim, mas será que a gente consegue dar tudo aquilo que pode dar ao atleta, que o atleta poderia ter ou querer? Ou será que realmente faz falta que ele tenha mais alguém fora e que possa pedir ajuda a essa pessoa fora para conseguir continuar o seu trabalho? E depois, eu acho que isso realmente faz sentido se realmente a equipa técnica e a pessoa que está a trabalhar com o atleta fora estiverem em consonância. Ou seja, se houver, não digo reuniões, mas se houver contacto permanente em que se possa, e que se possa, claro, ver de vez em quando qual é o tipo de trabalho que se faz fora para que as coisas corram bem. Porque se formos só pensar, o jogador está a fazer mal porque está ali fora, porque está não sei o que, não sei o que mais, mas se a gente tiver o conhecimento do que é que está a fazer, se a gente tiver um contacto permanente com a pessoa que o está a fazer, se a pessoa que o está a fazer tiver um contacto permanente com o clube e com a equipa técnica e com os preparadores físicos, com os fisioterapeutas, eu acho que todos juntos é mais fácil ter um resultado bom do que só dois ou três. Portanto, às vezes fazia muita confusão isso quando a gente trabalhava em equipa. Dizíamos assim, mas porque é que este atleta vai fora? Ou porque é que este atleta
eu às vezes punha-me a pensar, mas será que nós temos tudo aquilo que nos faz falta aqui para que ele não tenha que ir fora? Às vezes não temos. Às vezes acontece que não temos, percebes? E então, muitas das vezes, eles vão fora porque realmente precisam de coisas que a gente não tem. Ok, tudo bem. A partir do momento que vão fora, só têm que fazer uma coisa, e isto é ponto assente: comunicar, falar, mostrar aquilo que estão a fazer e se realmente a pessoa que está a trabalhar com um atleta, seja ele fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, coach ou o que for, se for para ajudar, eu acho que no futuro isso vai trazer um rendimento melhor para ele e para a equipe. Ok. Eu Só tenho que dizer. completando. E às vezes o que falta também dentro do clube é disponibilidade, né, João? Porque são 30 atletas, são 3 fisioterapeutas. A gente sabe a dinâmica que é dentro do âmbito esportivo. Às vezes a gente também não tem tempo de dar atenção para o atleta. E às vezes ele precisa daquele trabalho mais individual. Então, O tempo são é muito várias coisas. importante no alto rendimento. É. É E, muito... deixa-me só dizer isto, e muitas das vezes eu antes era um bocadinho contra isso, mas às vezes ponho-me a pensar e digo, eu acho que também faz falta de vez em quando fugir um bocadinho às rotinas. Tu pensa num atleta em como faz, em 365 dias do ano faz 310 treinos, ou sei lá, 300 treinos, não sei, não sei especificar, mas 310 treinos ou 315 treinos, em que à segunda-feira normalmente é sempre a mesma coisa, à terça-feira é sempre mais ou menos a mesma coisa, à quarta-feira é sempre mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que mesmo para a parte psicológica deles, que de vez em quando variar um bocadinho, desde que seja em consonância com aquilo que se faz no clube, eu acho que também é muito importante para eles. Portanto, e buscar um princípio da variabilidade Sim, sim. de outra forma para o treino. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa. Portanto, estamos cá outra vez, após um pequeno intervalo no programa Desporto Açores, para a Rádio Diásporas Media Group nos Estados Unidos e a Rádio Voz dos Açores, isto nas quartas-feiras às 17 horas, e na Rádio Lumena, em São Jorge Pico e Faial, frequências 107.1 e 90.0, na Rádio Lumena, terças-feiras a partir das 19 horas. Portanto, voltando ao nosso tema, fisioterapia, nós estávamos aqui a falar de, por vezes, valências que o fisioterapeuta tem que ter, e falava aqui um pouco o João, que muitas das vezes tinha que ser psicólogo, tinha que fazer um acompanhamento pessoal ao atleta. O que é que vocês acham que a nível de, e eu vejo um pouco o futebol como um todo e os desportos de alto rendimento como um todo, de uma visão holística, o vosso papel para além do papel de fisioterapeuta? Pode ser qualquer um. Isto é tertúlia, é o primeiro a se chegar à frente. Pode começar, João. É tertúlia, é o primeiro a se... Bora, André, bora. Então, eu vou lá. Pedro, eu acho que assim, a primeira coisa que nós precisamos ser é fisioterapeuta. E eu acho que é um erro nosso, às vezes, a gente confundir esse papel e passar a querer ser psicólogo, querer ser preparador físico, querer ser coach e ser menos fisioterapeuta. Então, acho que nosso principal papel é ser mesmo fisioterapeuta. Agora, é claro que associado a isso, a gente tem um papel importante, porque a gente, na maioria das vezes, a gente lida com a fraqueza. E ao lidar com as fraquezas, você também liga com as fragilidades pessoais, com os momentos não tão bons. Então, o atleta, quando se lesiona, ele se sente frágil, se sente impotente. E nós somos também responsáveis em fazer com que aquilo não afete o decorrer da carreira e até a sua vida pessoal também. Então, a gente passa muito tempo com o atleta,
E a gente passa a ser um motivador do próprio jogador. Eu não digo que a gente é um psicólogo, porque assim, cada área tem a sua importância, mas passamos a ser um amigo do jogador, pelo menos momentâneo ali. É até engraçado que as pessoas de fora, principalmente quando eu comecei no futebol, as pessoas perguntaram: quem que é o mais gente boa? Igual eu estava no Cruzeiro, uma dimensão muito grande, quem que é o mais gente boa lá do grupo? E eu falo assim: depende do que está machucado, porque o que machuca são os que a gente mais conversa. Aí machuca um, a gente passa a conversar mais com um. Machuca o outro, a gente passa a conversar mais com o outro. Então, nós temos também esse papel, que é visto por maus olhos por alguns, que acha que o Eles acham atleta. vocês como o confessionário da Isso, equipa. exatamente. E às vezes também as equipas técnicas não gostam tanto disso porque acham que é ali que eles vão falar mal do treinador. Mas tu não achas que é uma boa fonte de informação para o treinador? Isto para os dois, e até passando agora a bola ao João. Achas que é uma boa uma fonte de informação neste ser. Sabes que, pela experiência que eu tenho, existe no futebol, e não só, mas falando do futebol em específico, muitos treinadores, e falando de treinadores, que têm entre aspas, um ajudante que levam às vezes para certos clubes que é mesmo para isso, para se ir tirando um bocadinho de informação aqui, um bocadinho de informação ali, um bocadinho de informação acolá, para eles terem um bocado também de informação que não têm diariamente, porque eles não. Um jogador não se abre tanto com um treinador como se abre tanto como um fisioterapeuta ou como um roupeiro, por exemplo, ou como um roupeiro, por exemplo. E então, para eles também é importante saberem um bocadinho o que é que o jogador pensa por trás das câmaras, estás a perceber? Uhum. E eu conheço alguns casos, certos treinadores que têm sempre alguém da equipa técnica que funciona um bocadinho com isso, que vai apalpando aqui, apalpando ali e vai tirando um bocadinho de informação disso. Eu falando do meu caso específico, é assim, consigo separar a informação que tenho que passar para o treinador, aquilo que ele quer ouvir, entre aspas, e consigo ficar com a opinião do jogador que tem e que me dá a mim, e a gente somos todos amigos, trabalhamos todos bem. Eu acho que, relativamente àquilo que estavas a perguntar ainda há bocado, eu acho que realmente nós não ocupamos lugar de ninguém, nem queremos isso. Nós não somos enfermeiros, não somos psicólogos, não somos coaches, não somos médicos, claro que não, mas ao fim e ao cabo somos um bocadinho de tudo. E assim como o roupeiro também é roupeiro, às vezes também é um bocadinho de fisioterapeuta, e às vezes o preparador físico também é um bocadinho de fisioterapeuta. Não é, mas entre aspas é. Mas Porque explica melhor para não haver equívoco. Explica melhor isso. explico o porquê. Porque é assim, um jogador vem e tem uma lesão, ou simplesmente psicologicamente não está bem, porque acontece muitas das vezes. Ora bem, nem todos os clubes têm um psicólogo, nem todos os clubes têm essa equipa multidisciplinar como deveriam ter. E então, normalmente é isso que estava a dizer o André. Nós às vezes também somos um bocadinho, e tu também estavas a dizer, somos um bocadinho confessionário. O jogador, quando está triste, ou quando está lesionado, ou quando está chateado, ou quando está irritado por não jogar, normalmente quem ouve primeiro é o fisioterapeuta, ou quem está no departamento médico, porque é onde passa mais tempo extra-campo. E eu acho que nós, não sendo isso, não somos psicólogos, nem enfermeiros, nem nada, temos que acabar um bocadinho por ser também, porque para eles e para uma equipa é como se fosse uma família. Eu acho que, e eu falando um bocadinho acho que passando um bocadinho o segredo do que foi o Grupo Desportivo de Chaves, principalmente na época do Luís Castro, e, Uhum. e, e o que foi o Santa Clara, tanto com Daniel Ramos como com João Henriques, porque não conheço o Mário Silva, quer dizer, conheço, mas não trabalhei com ele. Eu acho que foram clubes muito família, ou seja, muito unidos, muito juntos. E para isso ser assim, o treinador do guarda-redes tem que ser um bocadinho amigo e psicólogo, o fisioterapeuta tem que ser um bocadinho amigo e psicólogo, o roupeiro tem que ser um bocadinho amigo e psicólogo, claro, tudo entre aspas, não é? Porque nós não ocupamos lugar de ninguém. E quem nos dera a nós ter um psicólogo connosco e ter um nutricionista a tempo inteiro e ter um médico a tempo inteiro, etc, etc. Claro que era o ideal, mas já que não é, fazemos um bocadinho aqui e ali.
Porque eu acho que se não for assim, não havendo confiança do jogador para poder falar ou desabafar ou explicar o que é que lhe vai na cabeça, e não sendo nós a pessoa ideal para resolver o problema, estamos a tentar ajudar da melhor maneira que a gente sabe. E eu acho que isso, para um grupo funcionar bem e para um grupo funcionar e trabalhar, estar unido, acho que é muito importante. Só uma coisa. Agora que estou com parte de atletas que estão, ou seja, que trabalho fora do clube com atletas, eu também me revejo um bocadinho, trabalhando, por exemplo, no caso com o Mateus, também me revejo um bocadinho como amigo dele, familiar dele, coach dele, psicólogo dele, nutricionista dele, tudo entre aspas. Porque ele chega a casa chateado ou com fome ou com isto ou com aquilo, com quem é que ele fala normalmente? É comigo. Pode falar com a esposa, claro, mas normalmente é comigo que fala sobre isto, é comigo que desabafa sobre isso. E às vezes até que são coisas que não têm nada a ver com o futebol, podem ser coisas Mas extra. essa proximidade é maior. A tua proximidade, no caso de um atleta, A é é maior. muito maior. Mas nós também sabemos que durante um período de tempo num clube ou num departamento, também há certas pessoas com quem ganhas mais afinidade do que outras. É claro que tu normalmente tens 30 jogadores, desses 30 jogadores que provavelmente terás 2 ou 3 em que tens mais afinidade, com quem convives mais, com quem desabafam mais, estás a perceber? E eu acho que se houver um bocadinho de confiança desses 2 ou 3 jogadores, que eles possam transmitir para os outros jogadores e para a equipa técnica e para a equipa, para o departamento médico, em que realmente há ali confiança, isso tudo no futuro vai fazer muita diferença. Ok. O pormenor, esse pormenor que depois faz a diferença. André e João, ou seja, que não têm que corroborar de tudo, podem até ter visões diferentes. E é nessas visões diferentes que eu quero falar. Portanto, vocês têm escolas, qual é a escola que vocês baseiam-se? E outra questão que fica já no ar, que é a questão das lesões mais frequentes, que é a lesão do isquiotibiais portanto, as ferramentas que se pode utilizar em relação a isso, podem estar a ouvir treinadores e estruturas e fisioterapeutas, desde estruturas mais amadoras até estruturas mais profissionais. É a primeira questão. Quem é que quer chegar à frente? A primeira questão é que escola que a gente segue. Sim. É complicado falar aqui. Eu sigo uma escola mineira, que é o meu estado, e como eu falei, é uma escola muito voltada à análise de movimento. E eu tenho 4 pós-graduações e todas as minhas pós-graduações são voltadas a isso. Eu tenho formação em terapia manual, formação em fisioterapia esportiva, formação em fisioterapia em ortopedia e futebol, e outra formação em movimento humano. E todas essas são cursos de 2 anos, além do que eu já formei, e tem mais ou menos, seguem mais ou menos a mesma linha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto das lesões mais frequentes, a gente sempre é chamado pelo lado dos isquiotibiais, que são responsáveis por 50% das lesões totais dentro de um clube. Elas são o maior desafio nosso, é claro, que são lesões tipicamente de alta velocidade. Eu falo que raramente você vai ter uma lesão de isquiotibial abaixo de 18 km por hora. E então nós estamos num esporte aeróbio com grandes atividades anaeróbias. E é na atividade anaeróbia, são nas altas velocidades que as lesões acontecem. Os iscos são um desafio muito grande para nós, porque principalmente, por exemplo, o bíceps femoral, você pega que é um músculo que é inervado por 2 nervos diferentes. Então, são 2 músculos, cada um é inervado por um nervo. Aí já começa a grande diferença. Nós temos 3 grupos musculares aí nos isquiotibiais principais, que também tem características diferentes. A gente sabe que o bíceps tem uma deformação maior, mas a gente sabe que o semimembranáceo, ou o semimembranoso aqui, ele é capaz de gerar mais força do que o bíceps. E o bíceps é o grande vilão dos isquiotibiais, ele é responsável por 70% de todas as lesões.
a gente pensando em prevenção, como eu falei anteriormente, eu sou mais voltado para desempenho, mais carga. E hoje tem uma linha que corrobora comigo, que não é do nada que eu tiro isso, que eu tirei, principalmente é aumento de carga crônica, ou seja, Ok. é você aumentar a sua carga crônica e gerar uma plasticidade e você gerar o tecido à adaptação. E hoje tem os planos de sprint, tem até as comparações de sprint com fortalecimento específico Tu e adaptas tem ao movimento natural que é feito. é como se você pensasse, hoje eu treinei muito, mas se eu treinar muito todos os dias, eu vou adaptar meu tecido. Ok. E por que eu não treino muito todos os dias? E é isso que eu penso. Aqui em Portugal, nós temos uma grande vantagem, como eu falei, é não preocupar muito com a recuperação, porque nós temos o maior recuperador possível, que é o tempo, aqui. E então, por que a gente não trabalha durante a recuperação? Por que a gente não joga carga lá em cima? Então, eu sou defensor disso. Eu acho que nós precisamos aumentar cada vez mais carga crônica. Como que o João sabe muito bem, como que você reabilita um tecido? É jogando carga, é fazendo mais ou menos o que lesionou. Então, por que você não trabalha a prevenção dessa forma também? Então, é gerar estresse ao tecido e ele adaptar ao estresse. Mas isso é progressivo, isso é um trabalho progressivo. É progressivo. A carga crônica, a gente trabalha a carga crônica, a gente fala em intervalos de 5 semanas. E tudo é progressivo. Eu não vou conseguir prevenir de maneira abrupta, a não ser que eu também entro com a questão de carga, questão contrária, que eu também sei que uma variação muito grande da carga aguda em relação à carga crônica também tem uma capacidade muito grande de gerar lesão. Então, eu vou também controlar isso. Também eu não posso ter uma variação muito grande, senão eu tenho grande chance de ter lesão. E Muito tem bem. outros fundamentos, tem vários exercícios, tem vários estudos também em relação a isso. Mas, hoje em dia, o, es- a, o sprint tem tomado um espaço muito grande na prevenção de isquios e tem ganhado em comparação com alguns fortalecimentos específicos também. E não que eles não sejam importantes, eu também faço e eu acho que também são de grande valia. Ok. Como o nórdico, por exemplo, o nórdico tem uma validação e eu sei que eu consigo, se eu tiver 9 semanas seguidas de trabalho de nórdico, eu vou conseguir reduzir um valor próximo a 40% no índice de lesão de isco, mesmo sabendo que a maior carga de nórdico não é no bíceps femoral. Também geraria uma outra discussão de 2 horas aí, porque que o nórdico previne lesão se o músculo mais ativado não é o bíceps femoral e sim o semimembranáceo. Mas É, isso é são outra questões, discussão, é outra é discussão. outra Até porque discussão. o nórdico, a flexão nórdica, é uma dos referenciais em que muitos fisioterapeutas aconselham até para o amador, porque é uma situação que é fácil de fazer e que no amador já fazem essa prevenção. João, completa esta discussão em relação a estas Sim, duas questões. em relação à primeira questão, se me perguntares qual é a escola em que eu me baseio, olha, a escola que eu me baseio eu estudei no Porto, fiz a licenciatura no Porto, depois, como te disse, fiz o mestrado em Espanha. E são coisas completamente diferentes, porque quando fui para a Espanha, comecei-me a direcionar tanto para o desporto e a trabalhar com tantos fisioterapeutas e com tantos médicos relacionados com o desporto, desde médicos da seleção espanhola, fisioterapeutas da seleção espanhola, de futebol, de handebol, de basquetebol, de natação, coisas tão diferentes,
que foi retirando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, porque realmente tu trabalhas na natação completamente diferente de trabalhas no futebol, quer dizer, há coisas que são iguais, mas trabalha-se muito diferente. Eu lembro-me que na altura, quando andei a fazer licenciatura, fiz um estágio em handball no São Bernardo, que na altura o São Bernardo era um clube muito, muito conhecido em Ainda Portugal. é, João, ainda é. Ainda é, mas na altura o São Bernardo era regular nas competições europeias, hoje em Ok. dia já não é tanto. Mas eu lembro-me que era completamente diferente o trabalho que a gente fazia na faculdade, que a gente fazia no São Bernardo, no handball, e que a gente agora faz no futebol, por exemplo. Portanto, foi retirando ali um bocadinho daqui, um bocadinho dali, coisas às vezes que são importantes, sei lá, da ginástica. Eu tive uma professora fantástica que foi a professora Lúcia Amaral, que me ajudou a fazer, que foi ela que me ensinou a fazer parte das ligaduras, que ela trabalhava muito com a Seleção Olímpica de Ginástica, e pá, ensinou-me coisas de ligaduras que eu nem imaginava que podiam ser feitas. Portanto, a minha escola é um bocadinho tirar daqui, um bocadinho dali, não é, não te digo, olha, é o Franco Mazé da osteopatia, nem nada, não, é um bocadinho de cada, estás a perceber? Pronto. E depois em relação às lesões, claro que o isquiotibial toda a gente conhece, que o isquio, olha, o Santa Clara tinha um atleta, não sei se posso falar de nomes, mas acho que sim, que ele também não se preocupa, o Rafa, que está agora a jogar no Corinthians. O Rafa tinha os isquiotibiais, eu não te quero mentir, mas acho que eram os isquiotibiais mais incríveis que conheci até hoje. O Rafa era uma pessoa super fibrada, trabalhava imenso, prevenia-se imenso. Depois tinha estado nos Estados Unidos, tinha trabalhado com o Kaká tinha um preparador físico incrível, ele conhecia o preparador físico do Kaká, e portanto ele era um gajo, o Rafa é desculpem a expressão o gajo, mas é um rapaz que se preocupa imenso, que trabalha imenso, que se previne imenso. E o que é que o Rafa tinha lesões nos isquiotibiais? Portanto, ele tinha, o corpo dele é fácil, para se estudar anatomia é o corpo do Rafa, é incrível. E também os isquiotibiais. E onde é que o Rafa se lesionava normalmente? Nos isquiotibiais. E a gente já sabia normalmente que ali a partir de novembro, dezembro, até janeiro era a altura em que ele provavelmente mais lesões iria ter, até porque ele normalmente quando tinha lesões era nessa altura e a parte também emocional também começava ali a facilitar um bocadinho nessa parte, então a gente tinha que estar ainda mais preocupado nessa altura. Eu queria também acrescentar aí em relação aos isquiotibiais, a articulação da tibiotársica, porque acho que no futebol é difícil de encontrar um atleta no futebol, quer seja amador, quer seja profissional, que lhe perguntes assim: alguma vez torceste o pé? E ele te diga: não. Eu acho que quase todos os atletas, principalmente do futebol, quer sejam amadores ou profissionais, já torceram uma vez o pé na vida. E eu acho que isso descuida-se muito, porque às vezes eles são amadores, ou são iniciados, ou são juvenis, e fazem uma ou duas entorses, e a recuperação não é bem feita, e depois no futuro vai ser uma complicação, um bicho de sete cabeças gigante. Porque eu conheço N casos em que, ao mínimo deslize, ou se o pé não estiver bem ligado antes do jogo, ou se não estiver ligado antes do treino, ou não sei o quê, já vai haver ali um problema da tibiotársica. E então, falando aqui nos Açores, como o André sabe, e tu também sabes, os campos de treino não são fantásticos, Não. irregulares, Tem alguns problemas. extremamente irregulares. Eu, para mim, às vezes até me ponho a pensar como é que existe tanto milagre de não existirem assim tantas entorses, principalmente tibiotársicas e de joelhos, mas pronto, tibiotársicas. E, claro, os cruzados também é uma lesão muito, muito natural no desporto, mas não tanto como os isquiotibiais, nem como uma tibiotársicas. E uma das ferramentas, como estávamos a falar da flexão nórdica, poderia ser o treino proprioceptivo para o. Sim, eu acho que hoje em dia os clubes que Dando trabalham. ferramentas quem nos está a ouvir do outro lado. Eu, Não sei eu, se eu queres, brinco, André. eu brinco aqui que quem treina nos campos aqui já está pronto, está com o tornozelo pronto, Isso é verdade. que esse é o melhor treinamento que tem, é aguentar um campo desse. É deixá-lo correr. É uma coisa impressionante. Mas pronto, claro que hoje em dia acho que os clubes trabalham cada vez melhor no sentido da propriocepção. Acho que hoje em dia já toda a gente ouviu falar da propriocepção. Há uns anos atrás, quando se falava da propriocepção, muitas das pessoas não sabiam o que era, o que é que se tinha que fazer. Hoje em dia, acho que até os miúdos normalmente já sabem ou já ouviram falar em propriocepção. Claro que é um trabalho fundamental. E depois é isso. Para além disso tudo, para além da prevenção que se faz, seja fantástica, além disso tudo, existem as lesões. Portanto, por muito fantásticos que a gente seja na prevenção e que se faça XPTO, N coisas, vai continuar a haver lesões. E por isso é que a gente também da cá está, que é para ajudar a recuperar, não é? Ainda bem que assim é.
senão a mais-valia que é um fisioterapeuta não era reconhecido. E é às vezes nesses momentos de dor que a profissão é totalmente reconhecida e bem. Eu queria-vos fazer uma pergunta que é uma questão que muitas vezes os treinadores fazem e eu acho que é uma discussão que está aí em cima da mesa, que é deve-se fazer sim ou não alongamentos a quente ou a frio. E é uma discussão muitas a nível profissional discute-se que deve fazer a frio e que não se deve fazer até no treino e de forma até acompanhada, e há gente que faz no próprio treino a quente. Qual é a vossa opinião? Vocês podem interromper, isto é um outro todo, não sei se volta a relembrar. Eu, eu, eu acho que, para mim, o alongamento já foi mais discussão do que hoje. Quando eu formei, eu era totalmente contra alongamento. Era uma coisa, eu não fazia alongamento de forma nenhuma, não fazia. E aí, assim, eu falo, a prática baseada em evidência, ela é uma tríade. Primeiro, de conhecimento científico, que é claro que é o que nos norteia. Segundo, o conhecimento prático. E o terceiro, a aceitação de quem está recebendo a nossa intervenção. E a gente forma muito teórico, né? E eu não fazia alongamento de jeito nenhum. E foi quando comecei com esporte, eu via que as pessoas gostavam, sentiam bem do alongamento. E eu parei para pensar, talvez os prejuízos que o alongamento trouxesse, às vezes não era bem assim, porque assim, tudo bem, eu vou falar que eu tenho perda de força pós-alongamento. Tá, mas alongamento de quanto? Quantas vezes que eu faço alongamento? De sessões de quanto que eu faço esse alongamento? E, principalmente, acho que hoje até a mobilidade tem tomado tanta parte do alongamento que os jogadores mais velhos que gostam mais de alongar. E será? E eu parava para pensar, será mesmo que isso estava trazendo prejuízo? E eu, hoje, particularmente, eu acho que não tem prejuízo nenhum. Vai ter benefício? Aí é discutível também, porque também não sei te responder se vai ajudar. Eu acho que nós temos que preparar a articulação. Se para preparar a articulação for necessário alongar, alongar e aquecer, eu acho que é válido. Eu acho que aí sim a gente traz benefício. Ganhar comprimento de sarcômetro, ganhar comprimento muscular, eu acho mais discutível. Mas, assim, e principalmente o que eu acho... Onde é que tu achas que se ganha isso? Pode ser na força excêntrica? Pode ser. Também é treino contínuo, mas pode ser. Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que nós somos muito funcionais e o nosso corpo não desperdiça nada. Eu só tenho 130 graus de flexão do quadril se eu usar os 130 graus de flexão de quadril. Se eu não usar isso, Pedro, eu não tenho. Nosso corpo não gasta mais do que usa. Eu preciso trabalhar isso. Não adianta eu fazer uma vez por dia e na minha função eu não fizer nada. Os bailarinos não nascem com elasticidade, com flexibilidade desse jeito. Eles são trabalhados a isso. Eles não nascem e não separam na maternidade. Esse vai ser bailarino, vai ter uma flexibilidade monstra. Esse vai ser jogador de futebol, não vai ter flexibilidade. Não. Eles vão se adaptando a isso. E é o que eu falo. A gente tem o que a gente usa. Então, aí eu peguei aqui algumas pessoas aqui em Portugal que fazem alongamento pós-treino de todo o grupo. Eu, sinceramente, também acho que é muito mais para relaxar do que alguns treinadores já falaram comigo que era para prevenir lesão. Também acho que não previne nada, mas se é para relaxar, se é para causar bem-estar, Pedro,
Para mim, pode fazer. Pode Tem fazer. gente que faz stretching no final do treino, por exemplo. Sim. Já vi a gente a fazer stretching. É. João, a tua opinião? Eu também, em relação ao alongamento, sou um bocadinho às vezes como às vezes o quente e o frio. Isto varia muito de atleta para atleta, de mentalidade para mentalidade também. Há sempre assim um bocado, entre aspas, de controvérsia se é quente, se é frio, se deve fazer, se não se deve fazer. Eu acho que tem muito a ver com. Eu pego-te num exemplo. Tu tens um atleta que tem 30 anos, que joga futebol há 15 ou há 20 e que durante os 20 anos nunca fez alongamento, por exemplo. E ele hoje chega a um clube e o clube diz assim: Olha, hoje tens que fazer sempre 4 séries de 20 segundos de alongamento X, 4 séries de alongamento Y, 4 séries. Eu diz assim: Espera lá, então este jogador está há 20 anos em que nunca fez alongamento e que teve um rendimento X e tu agora queres alterar esse plano porque. Porquê? Qual é a base do alongamento? Não há. Pelo menos eu não conheço. A única coisa que eu ouvi uma vez que acho muito interessante em relação ao alongamento ou flexibilidade, ou o que quiser chamar, é como é que é? A flexibilidade, portanto, o alongamento não aumenta o rendimento do atleta. A flexibilidade pode aumentar. Ok? Eu vi esta frase uma vez e achei muita piada, porque não é o alongamento que vai aumentar o rendimento, mas a flexibilidade pode ou não aumentar. Não quer dizer que vai aumentar, nem quer dizer que não vai aumentar. Pode aumentar. Depende muito do desporto, depende muito da tarefa, depende muito da posição, depende de muita coisa. Estás então a referir se será preponderante ou não para aquele indivíduo, para aquele atleta. Eu acho, exatamente, depende muito do atleta e da profissão e da função que ele faz. Eu acho que tu, se puderes melhorar a tua flexibilidade, até para o teu dia a dia, acho que é bom. Portanto, vai-te dar uma melhor, se calhar, uma melhor qualidade de vida, vais desenvolver as funções com mais facilidade. Agora, se essa flexibilidade te vai dar aumento de rendimento, já é um bocado mais questionável. Porque tu imagina um movimento, tu tens um atleta que te faz, um lateral direito que te faz um cruzamento na linha de fundo e que a perna dele, depois de fazer o movimento, sei lá, sobe até 40 centímetros de altura, por exemplo, ou 50 centímetros. Se o cruzamento saiu perfeito, se ele faz este movimento durante 500 vezes que sai perfeito, o que é que tu lhe vais aumentar? A flexibilidade ou o aumento do músculo para que qual é a ideia? É aumentar o quê, por exemplo? Estás a perceber? Ou seja, tu ali o que é que vais variar para aumento de flexibilidade ou com o alongamento? O que é que vais melhorar para que esse aumento de flexibilidade tenha tanta influência no rendimento do atleta? Eu sinceramente não vejo. Agora, se me disseres assim, olha, dou-te o caso, o Morita. O Morita era um jogador que alongava antes, durante, depois, alongava-se, estava sempre a alongar. E tu não ias chegar ao pé do Morita e dizer assim: Olha, Morita, não alongues porque estás a fazer mal, ou isso não te faz sentido, ou não. O Morita trazia aquele plano estruturado, provavelmente desde quando era júnior, e seguiu aquilo e dava-lhe resultados. Tinha lesões como os outros. Eu nunca vi ninguém que alongasse todos os dias que não tivesse lesões. Ou nunca vi ninguém que alongasse todos os dias que ao fim de um ano ou 2 anos o rendimento dele fosse melhor. Mas que pode melhorar alguma coisa? Pode. E portanto deixo assim sempre um ponto de interrogação. Sim ou não? Eu acho que sim, se o atleta gosta e acho que não, se o atleta não gosta. Ok. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa. Bem, voltamos novamente para o programa Desporto Açores, com dois excelentes convidados aqui no programa, falar de fisioterapia no desporto de alto rendimento, fisioterapeuta João Xavier, fisioterapeuta André Rocha, dos profissionais de provas dadas em vários clubes nacionais, clubes de alto nível e nesta terceira parte damos a hipótese de o João fazer uma pergunta ao André e o André fazer uma pergunta ao João nas questões referentes à fisioterapia de alto rendimento. Também para lembrar que nos estão a ouvir
nas rádios Diaspora Media Group nos Estados Unidos e na Rádio Voz dos Açores, como também na Rádio Lumena de São Jorge, Pico e Faial. Dispara, João, aponta aí e lança aí uma pergunta. O que é que eu queria perguntar ao André? Visto que ele já está, ele vem do Brasil, claro, e também já trabalhou cá em Portugal num outro clube, a minha pergunta que eu lhe queria fazer é, relativamente à fisioterapia, quais foram as maiores dificuldades que ele sentiu no Santa Clara, ao entrar no Santa Clara? Trabalhou também no Alverco, o André. Sim, sim, eu sei, eu disse em Portugal, sim, eu sei. Mas É, queria, efetivamente, relativamente, especificamente ao Santa Clara, o que é que ele achou em relação à fisioterapia, ou quais foram as maiores dificuldades que ele teve, visto que vem de um contexto diferente do Brasil, e apesar de também já ter trabalhado cá em Portugal, claro, o que é que ele achou que fazia mais falta, ou o que é que não havia tanto, quais foram as maiores dificuldades que ele encontrou? eu, eu, eu acho que assim, o contexto em Portugal, contexto menor, assim, em relação aos clubes, me causou um impacto grande, assim, inicialmente. Primeiro no Alverca, depois aqui. Aqui a gente, né, não tem tanto esse problema. Aqui, claro, nós estamos numa liga bem superior ao Alverca, mas hoje, por exemplo, o Alverca, hoje eu falo que o Alverca já é bem organizado, assim. E o Santa Clara, eu tenho, aqui somos três fisioterapeutas. Os dois que estão aqui, Francisco e Flávio, são ótimos fisioterapeutas e eu fui muito bem recebido por eles e eles já vinham desempenhando um papel importante aqui. O que eu falo, talvez no departamento em geral, eu acho que talvez falte mais quantificação. Foi o que eu falei antes. Falte controle. E isso de uma forma geral, de controle de treino, de controle de carga, de controle interno. Eu acho que isso é grande. Sem contar a maior dificuldade que existia aqui, que para mim é a dificuldade estrutural, né? Não sentia nada. Eu acho que quem esteve aqui antes de mim, eu acho que realmente fez milagre. A gente fala que é um milagre de Santa Clara mesmo, porque as condições eram realmente muito abaixo, principalmente por um clube de primeira liga, né? E não é só, eu acho que aqui fica, pelo menos a impressão que eu tenho inicialmente, é que fica, às vezes, a falta da estrutura física de espaço, ela serve também como muleta de falar assim, mas olha a estrutura que nós temos, olha a estrutura que nós temos. E disso ser sempre uma justificativa para não realizar o trabalho. E Tu achas, André, que sem esquecer as partes, é importante? Neste caso, a estrutura, o controle do treino nas cargas, portanto, esta avaliação diária, portanto, estes pormenores todos que tu já tiveste em clubes com esta estrutura profissionalizada, altamente profissionalizada, o tudo faz conta, no final de contas, no final para o resultado, portanto, no resultado final. Pedro, eu falo que se você fizer tudo certo no futebol, você tem chance de dar errado. Se você fizer errado, você tem pouca chance de dar certo. É isso que eu sempre gosto de dizer. Excelente frase, André. Eu acho que se a gente controlar tudo, não quer dizer que eu vou ganhar, mas eu vou estar mais próximo da minha vitória. Muito E bem. se eu não controlar nada, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso ganhar e posso perder, porque eu não tenho controle. E é isso que eu acho que falta. Por exemplo, tem algumas particularidades do futebol brasileiro. Por exemplo, se você, nos grandes clubes do Brasil, nos médios clubes do Brasil, você tem a figura médica em todos os períodos
seja em tratamento, seja em treino, sempre que tem um atleta lá, é obrigatório ter um médico. E isso foi uma coisa que me assustou inicialmente aqui em Portugal. A gente ter essa distância aqui. Aqui no Santa Clara, não. Aqui no Santa Clara, nós temos essa proximidade. Não é como no Brasil, a presença não é como no Brasil, mas nós temos essa facilidade com o médico. Mas, no geral, foi isso uma coisa que me chamou a atenção. Em relação à fisioterapia, eu acho que o caminho da fisioterapia aqui está progredindo. Essa é a minha visão da fisioterapia em geral. Porque eu vejo a fisioterapia aqui é muito nova, e eu acho que tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. Tem muitas figuras de jovens, bons fisioterapeutas aqui, que tendem a crescer mais. Porque eu acho que falta, aqui em Portugal especificamente, falta pesquisa na nossa área. Eu acho que falta muito cientista fisioterapeuta. Pelo pouco que eu tenho voltado para as universidades, eu também fui orientador de estágio aqui na universidade, e então isso eu acho que falta aqui. Só que eu acho que a fisioterapia está no caminho, Eu vejo há uns 15 anos, há 20 anos, quando eu comecei na fisioterapia, a fisioterapia no Brasil também era no caminho. E eu acho que a fisioterapia hoje evoluiu muito porque no Brasil a gente publica muito. Eu tenho hoje os principais artigos que são publicados no mundo têm participações de alguns amigos meus, e eu me orgulho de dizer isso. Eu acho que isso é importante. Eu acho que os treinadores portugueses, um dos grandes motivos do sucesso dos treinadores portugueses é a ciência. E você olha quantos livros tem escrito por treinadores portugueses e vai ver quantos livros tem escrito por treinadores brasileiros. A não ser a Vitória, uma biografia. Não existe literatura brasileira de treino. E existe muito literatura de fisioterapia no Brasil. Então, eu acho que é o que falta para nós muito. Pode-se reverter aqui isso. Pode-se reverter essa situação. Eu acho. Eu acho que essa é uma impressão. Não é no Santa Clara, mas é uma impressão no geral. Ok. João. Agora eu, né? Oh, João, sim. Não, eu acabei entrando um pouco aqui na minha pergunta, mas para ouvir isso mais próprio, eu queria fazer a pergunta para o João: o que ele acha? Como ele vê a evolução da fisioterapia desde quando ele pisou na universidade e até os dias de hoje? Da fisioterapia aqui em Portugal. Eu acho que as coisas evoluíram, acho que evoluíram muito. Mais em relação a alto rendimento, a desporto e a áreas específicas. Ou seja, eu acho que a nossa fisioterapia cá em Portugal evoluiu sim muito, mas com os fisioterapeutas um bocado mais especializados nas diferentes áreas, na parte de neurologia, na parte desportiva, na parte de saúde na mulher, na parte dessas áreas. Porque a fisioterapia em geral, e eu vejo isso muito através de clínicas e de hospital e etc, etc. Acho que a fisioterapia em geral está muito estagnada nesse sentido, ou seja, uma pessoa vai a uma clínica ou vai a um hospital e acha que o fisioterapeuta de Braga trabalha quase igual ao de Portimão. Isto falando em clínicas e hospitais. A clínica ou hospital pode ter as melhores máquinas do mundo, pode ter os melhores cuidados do mundo, mas eu acho que o fisioterapeuta, eu acho que também se deve muito portanto, à prescrição que é feita para o fisioterapeuta desenvolver o trabalho, ou seja... Tu achas padronizado? Não pensam fora da caixa? Extremamente padronizado. Eu lembro-me, eu trabalhei numa clínica em Chaves, na altura,
em que havia semanas em que os tratamentos, aquilo era por semanas, ou seja, uma semana saía aquela prescrição médica de X tratamentos e a gente sabia que tinha que se fazer laser, ultrassom, uma massagem e um calor úmido, por exemplo. E sabia que na semana a seguir, se mudasse o laser para uma, sei lá, para uma magnetoterapia, por exemplo, estou a dar um exemplo, que ia ser a semana toda a sair prescrições com magnetoterapia, laser, calor e uma massagem, ou seja, é claro que assim as coisas estagnam. Depois também tem muito a ver com outras coisas, tem a ver com seguradoras e com afins que não queremos entrar por aí, mas que uma pessoa vai a 20 sessões de fisioterapia numa clínica e às vezes sai de lá e diz, então, resolveste o problema dessas 20 sessões? E já estou quase igual. Fogo, 20 sessões é muita sessão de fisioterapia. Tem que haver muita diferença em 20 sessões de fisioterapia. E é por isso que eu estou a dizer que eu acho que a fisioterapia especializada, nas áreas especializadas, aí sim evoluiu muito. Porque eu dou o exemplo. Tenho um grande amigo fisioterapeuta que trabalha na parte da fisioterapia invasiva, com a EPI neste caso, e há 5 ou 6 ou 10 anos atrás era impensável falar-se nesse método, e hoje em dia a EPI, eletrólise percutânea intertecidular, está a ser cada vez mais utilizada e basicamente usa-se quase todos os dias. E é assim, nesse sentido, sim, acho que evoluiu muito. Porquê? Porque alguns fisioterapeutas têm se especializado em determinadas áreas. No caso desse meu amigo, especializou-se em fisioterapia invasiva, ok? Assim como há N pessoas que se especializaram em neurologia, e hoje em dia, por exemplo, na saúde da mulher, há N fisioterapeutas que se especializaram, que acho que é fundamental. E aí sim, a fisioterapia evoluiu muito. E nos últimos 2 ou 3 anos evoluiu muito, não é preciso chegar muito a 10 anos atrás, nos últimos 2 ou 3 anos evoluiu muito. Quanto ao resto da fisioterapia geral, não digo que esteja igual a 15 anos atrás, mas mudou muito pouco, muito pouco. Eu acho que assim, vai muito de encontro do que eu disse, porque assim, o que o João fala, e é realmente os que se especializaram, os que buscaram isso, os que estudaram, evoluíram. E eu acho que é esse o caminho mesmo. Eu acho que existe um problema muito grande aqui. Eu acho que, primeiro, existe o auxiliar de fisioterapia. Isso aí já atrasa a nossa evolução enquanto área muito grande. Primeiro, a gente precisa ser prescrito por alguma coisa. A pessoa não pode chegar no fisioterapeuta. Eu tenho minha clínica lá no Brasil. A pessoa pode chegar e nem passa para o médico, já vem direto, atenção primária mesmo. Eu já vai fazer fisioterapia comigo e pronto. Não precisa de prescrição médica nenhuma. E aqui existe também, com todo respeito aos enfermeiros, aos enfermeiros de reabilitação. Tu achas, André, que há muita triagem, isso que estás a dizer? Há muita triagem, é muito filtro. Eu acho muito. É muito difícil chegar no fisioterapeuta. E é muito mais barato contratar um auxiliar de fisioterapia do que o fisioterapeuta, é claro que é. E as pessoas preocupam só com o início e não preocupam com os meios e fins, né? E o que o João falou vai de encontro ao que eu acho. Os especialistas estão evoluindo cada vez mais, porque estão buscando isso. Eu acho que essa é a saída para todas as áreas, não, isso não é só para a fisioterapia, não, para todas as áreas, é buscar. Eu falo que eu não sei nada ainda, eu preciso aprender muito mais. E é isso, acho que nós todos estamos em busca de aprendizagem. Muito bem. Estamos para as últimas perguntas e a última, para passar a seguir a mensagem aos ouvintes e espectadores que estão do outro lado. E essa pergunta tem a ver um pouco com a vossa parte emocional e parte humana na profissão. O que é que foi para vocês o ponto de viragem para eu escolher a ser fisioterapeuta? André e João, o que é que me disse? Eu agora quero fazer isto, é isto que me reconheço, é isto que eu quero para a minha vida. Onde é que foi esse ponto de viragem? Vocês abraçaram? Eu acho que todos nós fomos jogadores, né? Queríamos entrar no futebol, né, Pedro? Acho que a maioria dos fisioterapeutas do futebol jogou bola e sonhava em ser jogador. Mas, assim, desde que eu sempre fui um apaixonado pelo futebol e
e sempre fui apaixonado, desde que eu entrei na fisioterapia, pelo esporte. Eu até, na minha graduação, eu até tentei, eu quase saí do futebol, eu fiz minhas duas primeiras pós-graduações, eu fiz 2 estudos de ombro, que eu era apaixonado com ombro, mas depois depois eu entrei para futebol. Então, eu sou apaixonado pelo movimento humano, como eu já falei várias vezes aqui. Essa é o que me baseia a fisioterapia. E a entrar no futebol, a primeira vez que eu trabalhei com futebol, meu chefe me falou assim, na primeira semana, ele falou assim, André, você passou no processo seletivo e agora tem uma coisa na sua cabeça. Você não está aqui para reabilitar. Você não está aqui para recuperar ninguém. Sabe por quê? Porque o seu objetivo é o mesmo do presidente, que é ganhar título. E é isso que me marca. A minha função, a minha contribuição é reabilitar, mas o meu objetivo mesmo é ganhar jogo, é fazer gol, é o mesmo do presidente, mesmo do treinador e mesmo do jogador. Então é isso que me motiva a estar no futebol, que é difícil, é desafiador, toma muito nosso tempo, a gente abre mão de várias coisas, de horários com família. Eu estou há 13 anos no futebol, minha esposa já acostumou mesmo que domingo ela nunca vai me ter, mas isso faz parte. Também nós somos recompensados com as alegrias que o futebol nos dá. Então, são essas alegrias assim que me motiva a estar no dia a dia. Qual é que foi o teu ponto de viragem, agora para ti, João, para escolher e abraçar a fisioterapia? Também foi como valor acrescentado para o resultado final, como o André, ou é outra situação? Foi assim que as coisas também começaram, claro, uma pessoa quando é nova vai praticando desporto e foi assim que eu até comecei a conversa e nós próprios vamos tendo lesões e às vezes não são muito bem tratadas e depois fazem assim pensar um bocadinho, então se eu um dia, se não puder ser jogador de futebol, se um dia for fisioterapeuta desportivo ou se conseguir trabalhar na parte da saúde em relação ao desporto, ajudar alguém, se calhar vai ser bom e foi muito por aí. E é claro que hoje em dia eu também penso assim um bocadinho como o André, e acho que toda a gente no futebol pensa assim, é assim, tu podes ser o melhor fisioterapeuta do mundo, podes ser o melhor médico do mundo, o melhor nutricionista e o melhor treinador. Se a bola não entrar na baliza, não vales nada. Isso normalmente é assim. Portanto, se a bola entrar, se entrar muitas vezes, se ganhares muitas vezes, vais ter fisioterapeutas melhores ainda, vais ter treinadores melhores ainda, jogadores melhores ainda, etc, etc. Se a bola não for entrando, a gente pode ser tudo muito bom, mas ao fim e ao cabo, no fim, o resultado final é sempre faltou qualquer coisa e faltou qualquer coisa, faltou muita coisa. Portanto, realmente o objetivo final é ganhar e agora, visto que já trabalhei em equipa e visto que já trabalhei com pessoas só, eu sou muito de ajudar muito o atleta. Muito, 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 muito. Até não poder mais. E às vezes não posso mais, e sei que não posso mais, e às vezes faz falta procurar ajuda no outro lado. Quando não estou a conseguir, também sou o primeiro a pedir ajuda e a dar opinião de outras opções que se possa ter, como já aconteceu em casos, mas sou muito de tentar dar sempre o máximo e ajudar sempre o atleta que se sinta bem, que se sinta confortável, que se sinta disponível para ajudar a equipa, porque acho que para esse objetivo final, que é a bola entrar na baliza e a gente ganhar, se todos estiverem mais próximos do 100%, a coisa vai ser sempre muito mais fácil. Quer em termos físicos, quer em termos psicológicos, quer em termos emocionais, às vezes também lá na parte de casa, e acho que isso é fundamental. E é isso, a fisioterapia continua-me a encantar, principalmente, eu às vezes dizia isto aos meus amigos, há pessoas que são vocacionadas para tratar doentes neurológicos e em que mexer-lhes um dedo, a ponta de um dedo faz muita diferença. Eu, para mim, faz-me diferença em que haja uma ruptura de um cruzado anterior e ao fim de 6 ou 7 ou 8 meses o jogador esteja a dar 100% dentro de campo e a fazer bons cruzamentos, e a fazer bons golos, e a fazer bons cortes. Isso para mim é o que me fascina, é ver um atleta em que está a 100% da sua capacidade física e de um momento para o outro deixa de ter essa capacidade e somos nós a principal pessoa que o vai ajudar. Claro que o atleta é
o ponto de partida, mas nós somos a principal pessoa que o vai poder ajudar Uhum, desde uhum. o dia em que jogou até o dia que volta a competir. Muito bem, e agora vamos para as últimas mensagens de vocês os dois, para quem está a ouvir, seja fisioterapeuta esteja a iniciar agora, seja alguém que esteja a pensar em entrar na fisioterapia, seja quem está a ouvir com interesse no tema. Pode ser qualquer um que avance para deixar esta última mensagem a quem está do outro lado a ouvir. Eu vou ser breve. Eu acho que quem está a começar ou quem quer progredir, eu acho que a ciência é a base de tudo. Então, é buscar pela ciência. Não desde a minha graduação, eu falava que a licenciatura aqui, né? Desde a minha licenciatura, eu falava que não existe fisioterapeuta bom na prática e ruim na teoria. Existem alguns bons na teoria e ruim na prática, mas o principal seu é a ciência. Então, é isso que você tem que buscar. E segundo, que quando você for tratar de alguém, seja atleta profissional, seja atleta amador, seja uma pessoa comum, não se esqueça que você não trata a pessoa do pescoço para baixo, mas você trata a pessoa como um todo. Então, a lesão não acontece do pescoço para baixo, a pessoa também tem cabeça. É esse que é o meu conselho. Muito bem. João, Uh, mensagem. eu acho que quer seja um fisioterapeuta que esteja a começar ou que seja um fisioterapeuta que já começou há algum tempo e que até se queira relacionar com a parte esportiva, eu acho que o principal é querer muito e gostar muito daquilo que se vai fazer, porque há muita gente que quer entrar para a parte, e falando agora no futebol, quer entrar para a parte do futebol e acho que não tem uma ideia do que é que realmente é o futebol ou o desporto de alto rendimento. Mas normalmente às vezes há fisioterapeutas e pessoas comuns que dizem o futebol é isto, vem aqueles 90 minutos, e não, o futebol é muito mais do que aqueles 90 minutos. Aliás, aqueles 90 minutos é o resultado final de muita complexidade que há durante um ano inteiro, durante uma semana inteira, durante o dia inteiro. Então as pessoas que querem vir ou que querem começar a entrar na parte esportiva, acho que têm que entender que vão para um mundo completamente diferente, em que aqui às vezes há coisas que se aprendeu até na faculdade que não se põem em prática aqui na parte da fisioterapia desportiva, e outras coisas que aprendeste que não se usam, e outras coisas que não aprendeste e que se vão usar. Portanto, é diferente, quer dizer, acaba por ser fisioterapia, claro, mas um mundo completamente diferente. Então, se realmente gostam disto e se realmente querem isto, têm que se adaptar muito ao meio em si. Ou seja, o futebol requer muita paixão, muito tempo. Como estava a dizer o André, em casa também requer muito tempo para as famílias, que não temos. E então, muitas viagens, muitas deslocações, muito tempo fora, muitos estágios, sei lá, acordar à meia da noite porque há um jogador que tem isto ou que tem aquilo, e às vezes somos nós a primeira pessoa a quem recorrem. Isso tudo faz com que a fisioterapia no desporto seja muito diferente. Falo no futebol porque é no futebol que tenho trabalhado, mas faz diferente. Em relação à fisioterapia normal, eu acho que é uma área que ainda tem muito para desenvolver, tem muito para aprender, tem muito para, para se procurar. Eu acho que um fisioterapeuta, ou um futuro fisioterapeuta queira ser fisioterapeuta, acho que tem que se dedicar muito, trabalhar muito, praticar muito, estudar muito, procurar muito, e posto isso tudo, usar tudo o que sabe e aquilo que não sabe, tentar saber também, porque nunca vai haver um tratamento correto, mas com a mistura deles todos pode-se conseguir uma coisa bonita. Ok. Querem deixar, portanto, as vossas saudações finais a quem nos está a ouvir e para fecharmos em beleza o programa, e agradeço desde já a vossa disponibilidade em estar cá, em nos partilharem essas vossas experiências que têm e o conhecimento e o vasto conhecimento que têm no futebol e nesta área complexa e difícil que é a fisioterapia. Portanto, o vosso currículo fala por vocês próprios. Eu agradeço essa partilha e essa sapiência que foi demonstrada aqui,
e deixo a última palavra para vocês os dois. Eu agradeço, Pedro, primeiro o convite. É sempre bom falar sobre isso e passar as informações para as pessoas. Agradeço ao João também pela parceria aqui no programa e queria deixar um abraço a todos que estão a ouvir. Espero que tenha sido pelo menos um pouco proveitoso esse bate-papo nosso. Um abraço a todos. E eu também, claro, queria agradecer a ti, Pedro, e a ti, André, porque foi uma conversa muito boa de se ter, foi muito engraçado. Acho que estas conversas são muito importantes para nós que estamos a conversar e também acho que podem ser importantes para as pessoas que nos podem ouvir, sejam eles fisioterapeutas ou não, outras pessoas quaisquer. Portanto, acho que é muito importante. E é de louvar este tipo de programa que tu fazes, acho que é muito importante. Mandar-vos um abraço, espero que realmente que as pessoas gostem da nossa conversa e alguma dúvida ou alguma coisa que tenham, eu não sei nada ou sei pouco, mas naquilo que puder ajudar também estarei por aqui. E André, também boa sorte e bom resto de campeonato para ti e para o Santa Clara, e estamos em contacto. Um forte abraço. Obrigado, um abraço. Para todos, então, os que nos estão a ouvir, nós temos para a próxima semana a nutrição também em alto rendimento. Temos aqui 3 convidados muito bons para falar sobre nutrição. Agradeço a esse lado a vossa presença. Um grande abraço, muita saúde e até a próxima segunda-feira no programa Desporto Açores. E não se esqueçam de ouvir o nosso programa também na Rádio Diáspora Grupo nos Estados Unidos, Rádio Voz dos Açores, nas quartas-feiras a partir das 5, e na Rádio Lumena em São Jorge, Pico e Faial, nas frequências 107.1 e 90.0 a partir das 7 horas nas terças-feiras. Um grande abraço a todos e um bem-aja. Um abraço. Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa.